A paz, meus queridos. Que bom estar aqui com você para nós debruçarmos na palavra de Deus e aprender tudo aquilo de bom que ela tem para nos ensinar. Mas antes de mais nada, por favor, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber as notificações e também dá um like aí nessa mensagem, tá bom? Faça o serviço completo, vai ser uma grande bênção. Mas nós estamos começando uma série de estudo na palavra, no livro de Ruth. E Ruth, essa história é uma história assim maravilhosa. Quando eu li essa história, é um livro escrito de 4 capítulos, é um livro pequeno e relata a história de 2 mulheres. Na verdade, são 3 personagens principais nessa história, 2 mulheres, que é Noemi e Ruth e Boaz. Mas eu vou falar sobre eles, né, conforme a gente vai estudando. E esse livro, ele foi escrito, dizem que pode ter sido Samuel que escreveu. Na verdade, não se sabe a autoria, mas essa história passa no tempo dos juízes. Houve grande fome na terra, né, na terra de Judá, e um casal que se chama Noemi e Abimeleque, para fugirem da fome, eles vão até a terra de Moabe. Então eu quero ler os primeiros versículos que relata essa história. E vamos ver o que aconteceu, não é, com este casal. E diz assim a palavra de Deus lá em Ruth, no capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chama Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e de outra Ruth, e ficaram ali 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A gente percebe aqui que aquele casal tentou fugir de uma situação ruim, mas Noemi acabou enfrentando uma situação ainda pior, não é? Porque foi para a terra de Moabe, e a gente sabe que a terra de Moabe foi amaldiçoada por Deus, porque os israelitas, quando foram libertos do Egito e tiveram que fazer toda aquela travessia pelo deserto até a terra de Canaã, quando eles estavam passando, né, diante da terra de Moabe, eles pediram permissão para passarem ali, para terem ajuda, e eles negaram, recusaram ajuda aos israelitas, aos hebreus, e portanto Deus amaldiçoou aquela terra. Então você vê aqui, aquele casal, Noemi e Elimeleque, quiseram sair de uma época, né, de um tempo de dificuldade, mas eu não creio que eles receberam a direção certa. Aqui a Bíblia não faz julgamento, mas aqui tenho eu, né, que eles mudaram de uma situação ruim para uma situação pior. E a gente vê que o resultado não foi bom, porque morreu Elimeleque ali, e Ruth e Noemi também perdeu os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e sobraram as suas 2 noras. Ainda bem que ela não ficou sozinha, mas vamos ver o desenrolar dessa trama. Mas uma coisa a gente aprende aqui, meus queridos, quando você está enfrentando algo difícil, peça direção a Deus. Não saia por aí, né? Não fuja das circunstâncias para algo pior. Às vezes a gente está vivendo uma tempestade e sai para uma outra pior. Por exemplo, muitas pessoas às vezes passam por momentos difíceis, entram em depressão, para saírem da depressão se viciam às vezes em remédios, em drogas, em álcool, para aplacar um problema, adquirir outro muito pior. Tem pessoas que começam a ter problemas no casamento, em vez de buscar a solução em Deus, uma estratégia para sair daquela questão, né, daquela fase difícil, se divorciam.
Então, para enfrentar um problema gera um pior. E a gente sabe que se nós buscarmos em Deus, Deus não vai tirar a gente de um lugar ruim para um lugar pior, mas Ele vai nos tirar de uma circunstância ruim, não é? De uma circunstância ruim para algo que seja estável, que seja bom. Porque as aflições nós temos neste mundo. O povo de Israel passou por seca. Aqui não diz a razão, se foi juízo ou não, mas mais para frente a gente percebe que teve um momento que eles deixaram de ter seca. Deus deu pão àquele povo, né? Aquele povo de Judá. Então, por que não aguentar a situação ali, não é? Então, que nós busquemos a Deus em tempos de aflições, para ter dele o verdadeiro escape, o melhor escape. Continuando aqui a nossa história. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos tenha por marido, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ei até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Aqui, Noemi fica sabendo que lá em Judá já está tudo bem e decide voltar, né? E despede as suas noras, porém Ruth decide ficar com ela. Agora você pode estar imaginando por que ela contou toda essa história, né? Olha, eu sou velha, mas mesmo se eu não fosse velha e tivesse um marido hoje e tivesse filhos, os meus filhos demorariam para crescer, não é? E por que ela contou toda essa história? Porque, na verdade, quando algum homem, algum filho morresse e deixasse uma esposa, um dos seus irmãos poderiam casar, não é, com a esposa do falecido e suscitar a ele a descendência, né, ter filhos com ela, para que esses filhos que nascessem fossem do seu marido que havia morrido. Essa lei era uma lei comum na época, que se chama levirato. Então aqui Noemi disse: olha, eu sou velha, não vou ter mais marido, mas que assim que se eu tivesse marido e tivesse filhos, até que meus filhos crescessem, vocês já estariam velhas demais para ter filhos, né? Então, Noemi liberou as suas noras. E elas choraram, porque elas tinham se apegado a ela, provavelmente já haviam convivido com ela muitos anos e a amavam, mas Ruth decide ficar com ela. E aqui a gente vê, né? Noemi diz assim: e o Senhor pesou a sua mão sobre mim e eu muito me amargo porque em pensar sobre o futuro de vocês. Mas aqui a gente percebe que Deus, né, estava, na verdade, escrevendo uma história de resgate para Noemi. Embora ela tenha perdido marido e filhos, ali Deus começa já, não é, trabalhar a favor de Noemi para favorecê-la. E favoreceu também a Ruth, que tomou a decisão certa e não se apartou da sua sogra, ficou com ela. E no versículo 15 em diante, fala sobre o compromisso que aquela nora teve com a sua sogra. Que história linda de amor entre uma sogra e uma nora. E o versículo 15 diz assim: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou a seu povo e aos seus deuses.
também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me inste para que te deixe ou me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Aqui a gente vê essa declaração de Ruth, né? Ruth falou: não, Noemi, eu não vou te deixar, eu vou com você. E fez com ela, digamos assim, não um acordo, mas um compromisso, um voto de fidelidade. E esse voto é tão lindo. Vocês sabem que eu peguei esse voto que Ruth fez para com Noemi e declarei as mesmas palavras no meu casamento para o Lamartine, porque essa aqui é uma história de amor comovente, gente. E eu acho que é por isso que eu sou tão grudada com ele, porque nesse compromisso, nesse voto, ela diz assim: olha, eu vou aonde você for. O seu Deus, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aqui Ruth, ela decide sair da sua parentela para ir para um lugar longe da sua casa, longe da sua família e longe do seu povo. E nós aprendemos uma lição com ela. Muitas vezes a gente tem que estar pronto para o novo, não é? Ela foi capaz de sair do seu comodismo, da sua área de conforto, de segurança, para viver o novo e para viver uma história lindíssima, e ela fez isso por amor. Muitas vezes, Deus, para escrever uma nova história, para estabelecer algo maravilhoso na nossa vida, Ele vai querer que nós saiamos do nosso comodismo, do estado, né, que é fácil para nós, para vivermos o novo. E se Deus está te chamando para algo novo, meu querido, minha querida, se lance, porque o Senhor vai estar escrevendo uma história de restituição e de redenção para você. E aqui a gente vê que ela fez esse compromisso: olha, o teu povo será o meu povo, eu vou com você para um povo diferente. O seu Deus será o meu Deus, porque o Deus estava ligado aos povos da terra. Cada povo tinha o seu Deus, e quando você era recebido por um povo, você fazia parte de um povo, você tinha um Deus que cuidava de você, né? A gente sabe que os outros deuses eram deuses falsos, mas o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, o Deus único, era o Deus verdadeiro e protegia a Israel e a Judá. E Ruth, então, estava fazendo a decisão certa, estava buscando aquele que detém todas as coisas debaixo do seu poder, aquele que escreve a nossa história, que nos traz a restituição e nos dá uma vida de resgate. Ela estava ali decidindo pelo melhor, que nós possamos também decidir pelo melhor, buscar a Deus, não é? E nós que conhecemos o único Deus, o verdadeiro Deus, que nós coloquemos a nossa vida nas suas mãos, para que Ele nos dirija os passos. Minha querida, não tenha medo. Meu querido, se entregue. Quando Deus te apresentar um novo caminho, uma nova oportunidade, consagre a sua vida a Ele e vá viver o novo de Deus com intensidade. E engraçado que aqui não cita a palavra Deus, né? Deus não está claramente representado, mas você vê o seu agir. E é assim que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes, Deus está fazendo algo, Deus está abrindo uma porta que você não vê claramente, não ouve uma voz, não é explícito que Deus está ali, mas Deus está dirigindo os seus passos, porque o Senhor é com você, o Senhor é comigo, onde quer que nós andemos. Amém? Entregue sua vida ao Senhor, confia nele, porque Ele tudo fará. Essa história que nós estamos lendo aqui tem um fim bom, um fim de resgate. Às vezes, quando a gente começa a assistir um filme, eu e o Lamartine,
Ele pensa assim, será que esse filme vai ser bom? Porque se o filme for ruim, eu não quero assistir o filme. E hoje em dia, né, tá uma nova onda por aí, que tudo termina ruim. E a gente sabe que com Deus não é assim, tudo termina bem. Então vamos nos debruçar nessa história. Fique comigo, né? Eu creio que Deus falou com você, mas no próximo vídeo nós vamos voltar a ver o que aconteceu com essas mulheres e o que é que Deus fez na vida delas. Nós podemos aprender muitas coisas com elas. Um beijo no seu coração, até a próxima aula.